And I have 39 years as a professor, Eu já tenho 39 anos como professor and God has blessed me with lots of graduate students, lots of publications, lots of grants. So I've been really blessed. e Deus tem me abençoado com muitos estudantes de pós-graduação, com muitos financiamentos externos que eu tenho recebido, então eu realmente sou muito abençoada. And one thing I learned in my research is that God made every person different. E uma coisa que eu tenho aprendido com a minha pesquisa é que Deus fez cada pessoa diferente. And so you see things that I did, well, you do your own thing, what God's leading you to do. Você vai ouvir sobre coisas que eu fiz, mas você faz o que Deus está levando você a fazer. God has put you in your position in your university now. God, you're not there by accident. God put you there. O lugar que você está na universidade não foi por acidente, foi Deus que intencionalmente colocou você lá. In the book of Esther, No they livro get de this, Esther, they say, Mordecai, her uncle, says, who knows, but perhaps God has put you here for just such a time as this. And I think that's true for you. lá no livro de Esther tem essa passagem que Mordecai vai dizer para Esther, não é? Será que não foi para um tempo como este que Deus te colocou nessa posição? E eu acredito que isso se aplica a você também. And Jesus in Luke 6 says this. E Jesus em Lucas 6,40 diz isso. The student is not above his professor, but every student, when he is fully trained, will be just like his or her professor. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. And in Luke 12:48, Jesus says, to whom much is given, E much em Lucas is 12:48, Jesus diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. And so I think God has blessed you. You need to use the blessings God has given. Então eu acredito que Deus tem te abençoado e você precisa usar aquilo que Deus tem te dado. In my opinion, you have the greatest job, the greatest mission field in the world. Na minha opinião, você tem o melhor trabalho e o campo missionário mais largo de todo o mundo. As a teacher, you have status. Como professor, você tem status. As a professor, you have opportunity that no one else has. Como professor, você tem oportunidades que ninguém mais vai ter. My classes that I taught, classes I taught students had to take. They didn't get to choose. Meus alunos, eles não escolheram estar naquela disciplina porque é uma disciplina obrigatória. And no matter how bad a job I did last semester, I got new students. Então, não importa o quão ruim eu fui como professor no semestre passado, eu sempre vou ter novos alunos no semestre seguinte. And you have shock factor. People don't think to hear Professor Christian. E tem o fator chocante também, porque as pessoas geralmente não associam cristãos a professores. And you and I have a great commission. E eu e você temos a grande comissão. God has called us to be salt and light to our students. Deus nos chamou para sermos sal e luz aos nossos estudantes. And God has called us to go to all the world and make disciples. E Deus nos chamou para ir ao mundo todo e fazer discípulos. The people that you teach will be teaching other people. E você vai estar ensinando pessoas que vão estar ensinando outras pessoas. And so when people ask me about my ministry, I say, well, it's 2 Timothy 2:2:2:2. Então, quando as pessoas me perguntam sobre o meu ministério, eu cito 2 Timóteo 2:2:2:2. And if you remember back, Paul, the Holy Spirit writing through Paul to Timothy, says, what you have heard from me in the presence of many witnesses, share with faithful professors who will be able to
teach others also. E se você lembrar, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, escreve em 2 Timóteo 2:2. E o que de mim vocês receberam entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis, a professores fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. You know, some of my students that I taught shared the gospel are doing that with their students, who are doing that with their students, who are doing that with their students. E alguns dos professores e alunos que eu já compartilhei o evangelho hoje fazem com os estudantes deles, e esses estudantes fazem com os estudantes deles. You have students in your classroom who are not going to volunteer and come to church. E você tem alunos na sua sala de aula que provavelmente nunca vão voluntariamente a uma igreja. And you have students in your class who are the future leaders of every aspect of Brazil. E você tem estudantes na sua sala de aula que vão ser os futuros líderes de diversas áreas de influência no Brasil. And there's great return on our investment in our students. Haverá e há um grande retorno no investimento que a gente faz nos nossos alunos. Matthew 5, 10 through 12, I won't quote the whole thing, but the last part of that says, "Blessed are you when men revile you and rebuke you and say all manner of evil against you this is Jesus speaking, for Jesus' name's sake." O texto de Mateus 5, do 10 ao 12, ele não cita todo, mas ele cita o trecho que diz: "Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, pelo nome de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus." So Jesus says, "Blessed are you when you're rebuked for my name's sake." And then he says, "Rejoice and be glad." Ele vai dizer, né? Vocês são bem-aventurados quando são perseguidos por minha causa. E ele continua dizendo, exultem e se alegrem. Because if you're rebuked for my name's sake, your reward in heaven is great. Se alegrem porque se vocês são perseguidos e injuriados por minha causa, grande é o vosso galardão nos céus. All right, I want to give you a test now. E agora eu quero dar a vocês um teste. You get to choose only one answer. E você só pode escolher uma resposta. Would you rather be the most outstanding professor in your university or have great reward in heaven? Você prefere ser o professor mais reconhecido de toda a sua universidade ou você prefere ter uma grande recompensa nos céus? But before you choose the right answer, mas antes de você escolher a resposta certa, tell me who is the most outstanding professor at your university 3 years ago. Eu quero que vocês me digam qual é o professor que tem mais destaque na universidade de vocês 3 anos atrás. And Jesus tells us in the sermon, the great Sermon on the Mount, E Jesus diz, o Sermão da Montanha, he says, "Do not lay up for yourself rewards on earth, não ajuntem tesouros na terra, but lay up for yourself treasures in heaven." mas ajunteis tesouros no céu. And we in the university have a great chance, great opportunity to lay up treasure in heaven. E nós que estamos na universidade temos muitas oportunidades de ajuntar tesouros no céu. In Matthew chapter 16, verse 26, Jesus has a seminar with his graduate students. Em Mateus 16, 26, Jesus está dando uma palestra para os seus alunos. He says, "What does it profit a student to earn a bachelor's degree, a master's degree, a PhD, and lose her own soul? Or what will a student give for a soul?" E ele fala para os seus alunos, né? O que adianta alguém ganhar um diploma de graduação, ou um diploma de mestrado, ou um diploma de doutorado e perder a sua alma?
In Lucas 16, Jesus tells a story. No capítulo 16 ainda, Jesus vai contar uma história. He tells about a rich man and a poor man named Lazarus. É a parábola do rico e do Lázaro. And in this story, the rich man dies and goes to hell. E nessa história, o homem rico morre e vai para o inferno. And the poor man dies and goes to heaven and is in the embrace of Abraham. E o mendigo Lázaro morre e vai para o céu, para o seio de Abraão. And I encourage you to read that. I won't quote it all, but that's a very good story. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero encorajar você a ler depois, porque é uma história muito boa. Because it tells us every person on your campus will live forever. Essa parábola mostra pra gente que cada pessoa no seu campus vai viver para sempre. And the man who cleans up your room and the president both will live forever. Desde aquela pessoa que está limpando o chão até o presidente, todos vão viver eternamente. But it also tells us there's only two eternal destinations. Mas a parábola também fala pra gente que só existem dois destinos eternos. You can go to heaven or you can go to hell, and you, Julia and Lucas and Marianne, you have impact on what that person decides and where they end up. E vocês, Júlia, Lucas, Mariana, vocês têm um impacto no destino que essas pessoas vão ter. And what you choose to do or not do has an eternal impact on your students, your colleagues, your supervisors. E aquilo que você escolhe fazer ou não fazer vai impactar a vida dos alunos, dos seus colegas e do seu orientador também. So I hope I can encourage you to think about that I can have an impact on eternity for my students and colleagues. Então eu espero que eu possa encorajar vocês a terem um impacto eterno na vida dos seus alunos, orientadores e colegas. We talk about the 1040 window in missions. Em missões, a gente geralmente fala sobre a janela 1040. And the university in Brazil is the 1040 window for Brazil. E eu quero dizer que a universidade no Brasil é a janela 1040 do Brasil. You have access to people in your class that your pastor will never have access to. Você tem acesso a pessoas na sua universidade que o seu pastor nunca vai ter acesso. You are indigenous missionaries. E vocês são missionários indígenas. Because you belong in the university. You know the language and the culture. Porque você pertence à universidade, você sabe a cultura, você é um missionário nativo daquele lugar. And I've been, I think, in about 70 different countries. E eu já tive em mais ou menos 70 países. And the strangest culture I have ever seen is your university, my university. E a cultura mais estranha que eu já vi foi a sua universidade, a minha universidade. And I can explain some of the odd things about higher education, but I'll wait for you to ask maybe later. E eu poderia explicar depois algumas das coisas estranhas e esquisitas da educação de nível superior. Maybe 20 years ago, we had a bunch of Christian missionaries visit our university campus. Talvez há uns 20 anos atrás, a gente já teve missionários que visitaram o nosso campus universitário. They did not understand our culture at all. E eles não entenderam a nossa cultura acadêmica de jeito nenhum. And they spent much money, energy, and time, but they weren't very effective. E eles investiram muito dinheiro, tempo
e energia, mas eles não foram muito efetivos. You understand the university. You are the best missionary for your university. Você entende a cultura da universidade, então você é o melhor missionário para atuar dentro dela. My first year at the university where I spent 32 years, I met a professor named Alan. No meu primeiro ano de universidade, na universidade que eu passei 42 anos, eu conheci um homem chamado Alan. And he was my Sunday school teacher in a local church when I first came to my university. E ele era o meu professor da escola dominical da minha igreja quando eu entrei na universidade. So then I began to discover, as a very brand new professor, this Christian possibility for a Christian impact with my students and my colleagues and my administrators. E como eu era muito novo, como professor universitário, foi com ele que eu comecei a descobrir e refletir sobre as grandes possibilidades missionárias que existem dentro desse campo. And I discovered that I could lay up treasure in heaven while I was working on campus. E eu descobri que eu podia juntar tesouros no céu enquanto eu trabalhava na universidade. So I went over to Alan's office and scheduled an appointment and chatted with Alan. Então eu marquei com o Alan um tempo no escritório dele e conversei com ele. And I think he was 2 years ahead of me in tenure and promotion and those things. E eu acho que ele era uns 2 anos à minha frente na carreira acadêmica. And I invited Alan. I said, "You got this great opportunity. Why don't you join me in talking to students and colleagues about Jesus Christ?" E eu convidei o Alan, esse professor, para, assim como eu, investir nos alunos, nos outros professores e fazer esse trabalho missionário na universidade. And he made an excuse that he had not yet achieved what he needed to achieve, that I should come back after he's achieved that and we could talk. E o Alan deu a desculpa de que ele ainda não tinha conseguido chegar na carreira, no topo da carreira que ele queria chegar. Então, quando ele chegasse lá, eu deveria voltar e conversar com ele, convidá-lo novamente. So I learned that after a couple of years, he had gotten promoted to associate professor, which is the second rank up. E alguns anos depois, eu descobri que ele tinha se tornado professor associado lá na And he had gotten universidade. tenure, permanent employment at my university. E ele se tornou professor titular, professor permanente na universidade. So I went to see Alan. Então eu voltei para vê-lo. And I said to him, "Congratulations, you've achieved a great goal." E eu disse para ele, parabéns, Alan, você conseguiu algo maravilhoso. Now are you ready to help me reach this campus? E eu falei, e agora, você já está pronto para a gente alcançar esse campus para Jesus? He said, "No, Ele falou, não. I have to have the highest rank." Eu tenho que estar no topo do ranking. Let me encourage you, don't be like Alan. E deixa eu falar para você, não seja como Alan. We can all put it off to a better day, but God is calling you today. A gente sempre pode procrastinar esse chamado para outro dia, mas Deus nos chama hoje. When I look back at my career, I have some regrets. E quando eu olho atrás para a minha carreira, tenho alguns arrependimentos. I love being a professor at my university. Eu amava ser professor na minha universidade. I wish I had taken more opportunity to take colleagues and students to lunch and talk about things other than the university. E eu queria ter tido mais a oportunidade de levar meus colegas e meus alunos para almoçar e conversar sobre outras coisas que não eram relacionadas à universidade. I wish I had asked them questions like, what is your purpose in life? Eu queria ter perguntado mais a eles perguntas como, qual é o seu propósito de vida? What hope, where do you find hope in the university? Onde é que você procura esperança na universidade? How do you find meaning in being a professor? Onde você encontra o significado de ser um professor?
And if you were to die tonight, what would happen to your spirit and soul? E se você morresse hoje à noite, o que ia acontecer com o seu espírito ou com a sua alma? I wish I had taken more time to help them think about eternal things. Eu queria ter investido mais tempo em ajudar essas pessoas a pensar em coisas eternas. I was too busy earning my reputation in university to do what now I wish I had done. Na época eu estava muito ocupado tentando construir uma reputação que hoje eu tenho. The question is how to incorporate God into our academic subject. E a pergunta para a gente refletir é como é que a gente pode incorporar Deus nas disciplinas ou nas matérias que a gente ensina. I taught human physiology as a professor. Eu ensinava sobre fisiologia humana. And God speaks about human physiology. E Deus fala sobre a fisiologia humana. In Psalm 139, God says, "You, Lucas, are fearfully and wonderfully made." No Salmo 139, Deus fala que você, Lucas, foi formado de uma maneira incrível e maravilhosa. And I would talk about hemoglobin, which is carrying oxygen through your body right now. E eu falava também sobre a hemoglobina, que é aquilo que leva o oxigênio nas suas células dentro do seu corpo agora mesmo. So Julia's hemoglobin is comprised of about 10,000 atoms. Então, a hemoglobina da Júlia, por exemplo, é composta de mais ou menos 10.000 átomos. Of those 10,000, you got 8 sulfur and 4 iron just in the right place. E desses 10.000 átomos, você tem 8 só para carregar o ferro. And these are just in the right place that Julia's hemoglobin knows when to grab hold of oxygen and when to let go. E esses 8 do ferro estão posicionados exatamente no lugar em que eles sabem a hora de pegar o oxigênio e a hora de soltar o oxigênio. And if Julia's body temperature goes up, the hemoglobin grabs more oxygen and releases more oxygen. E se a temperatura corporal dela se elevar, essa hemoglobina vai incorporar mais oxigênio e vai liberar mais oxigênio. And if her blood pH or blood acidity, if it becomes more acid, the pH drops, she will release more oxygen. E se o pH dela do sangue também diminuir, a hemoglobina vai liberar mais oxigênio. Now, in my opinion, this wonderful hemoglobin, 2-alpha, 2-beta proteins, had to be designed by a great designer. E, na minha opinião, quando eu penso sobre toda essa complexidade da hemoglobina, eu não tenho como pensar que ela não foi desenhada por um grande arquiteto. Now, my friend Eduardo may think, well, this happened by accident. E o meu amigo Eduardo pode pensar, não, mas isso acontece por acidente. I wish I had that much faith. If I had that much faith, I'd be a much better Christian. I just don't have enough faith to believe it happened by accident. Eu acho que o Eduardo tem muita fé, porque se eu tivesse a fé que o Eduardo tem, eu seria um cristão muito melhor. If you're in history, the area of history, E se você está, por exemplo, no campo da história, it should be easy for you to talk about the fallen nature of mankind. é fácil para você falar sobre a natureza corrupta e caída dos seres humanos. The history shows people are corrupt. A história mostra que as pessoas são corruptas. And we need somebody outside of us to help us not be so corrupt. E a gente precisa de pessoas para além de nós que nos ajudem a não sermos tão corruptos. And in engineering, like Eduardo,
E studies na engenharia, como Eduardo, very complex laws do exist. ele estuda que existem muitas leis complexas. For example, the law of thermodynamics, Por exemplo, a lei da termodinâmica, Newton's laws of kinetic motion, a lei da cinética, né, do movimento. why do these laws exist? Por que essas leis existem? Do you have any theories, students, colleagues? Vocês têm alguma teoria, amigos, do porquê que elas existem? We can talk about it. A gente pode conversar um pouco sobre isso. Now think about your area Pensa na tua área. and Google your area and say, what does art appreciation says about God's existence? E aí você dá um Google na sua área de estudo, de pesquisa, e você pergunta assim, o que é que isso tem relação com que Deus existe? And so whatever your area, start with Google and ask it. Então, independente de qual área você começa dando um Google sobre isso. But don't stop there. Mas não pare aí. At professional conferences, try to find some Christians in your area of expertise. Quando você for para conferências, por exemplo, também tenta achar outros cristãos na área que você está se especializando. And ask them, how does God show himself in your area, my area? E pergunta a essa pessoa como é que Deus se revela ou se mostra nessa área de pesquisa da gente. I tell everybody I get a chance to talk to, learn to ask good questions. E eu falo para todo mundo que eu posso conversar, aprenda a fazer boas perguntas. And always a good question is, how do you see God in the field of blank, whatever your field is? E uma boa pergunta sempre como é que você vê Deus na área de pesquisa tal? I'm very fortunate to have many Christians in my area of human physiology. Eu sou muito sortudo, abençoado de ter vários cristãos na área de fisiologia humana. There are things you can do that are very, very easy. I've got a list of, I think about 30 things that I can send you that you can do to represent Christ on your campus. A gente vai falar um pouco sobre diferentes ideias. Eu tenho uma lista de mais ou menos 30 coisas diferentes que você pode fazer no seu campus, coisas práticas. When students come in my office, they could tell it's not your normal office. Quando os alunos, por exemplo, vão ao meu escritório, eles com certeza podem ver que o meu escritório não é um escritório comum. A famous physiologist in the USA is also a Christian named Francis Collins. Tem um pesquisador cristão também muito famoso nos Estados Unidos, que também é um fisiologista. O nome dele é Francis Collins. And he was the head of a major funding organization in the USA. Ele era o diretor principal da agência de financiamento que a gente tinha aqui nos Estados Unidos. So you could put on your door his testimony as a follower of Jesus Christ. It's just a little booklet that I can get you copies of, or you probably can Google it and find it on the internet. E você pode colocar no seu gabinete, no seu escritório, cópias do livro que ele escreveu falando sobre o testemunho dele. And so who could argue that this famous scientist, he's on your door, but he's also a follower of Jesus? Well, why is he on your door? Because he's the head of a very important granting agency. E ele está na nossa porta, né? Ele é um grande cristão, mas também porque ele é o diretor da agência financiadora principal lá do departamento deles. You can pray for your students. Você pode orar pelos seus alunos. You can offer at the start of the semester, if anyone needs prayer,
just let me know after class. Você pode falar, por exemplo, no início da aula de um semestre, dizer, se alguém aqui precisar de oração, pode falar comigo depois da aula. If you're going to get married, let me know. I'll pray for you. Por exemplo, se você estiver se casando, se você for se casar, me avise que eu vou orar por você. I used to tell my students when they were taking a very hard exam from me, I will pray for you while you take the exam. Eu costumava falar para os meus alunos quando eles iam fazer provas difíceis que eu elaborava. Enquanto vocês vão fazer a prova, eu estarei orando por vocês. If you don't want me to pray for you, you just raise your hand and I will leave you out. Se você não quiser oração, só levanta a sua mão e eu não vou incluir você. Now, we need to be the kindest professor on our campus. A gente precisa ser um dos professores mais gentis do nosso campus. We don't know who said this, but it said that kindness is a language which the blind can see and the deaf can hear. A gente não sabe quem disse essa frase, mas ela é muito boa e diz que gentileza é a linguagem que os cegos podem ver e os surdos podem ouvir. One way you can be kind is to do what I call the ministry of presence. E uma das maneiras que você pode ser gentil é fazer o que eu chamo de ministério da presença. If Lucas has a football match, he's in my class, he tells me I will try to come watch him play football. Se Lucas, por exemplo, vai participar de uma partida de futebol e ele me conta, eu vou tentar ir assistir a partida de futebol dele. If Eduardo has a dance recital, he's dancing ballet. If he tells me, I will sure come to see that. Se o Eduardo, por exemplo, dança balé e ele vai participar de um recital e ele me contar, eu vou lá no recital assistir ele dançar balé. I used to go to every graduation at my university. Eu costumava ir a toda cerimônia de graduação da minha universidade. There were 3 a year. Tinha 3 ao ano. Because I knew some of my students would be at every graduation. Eu ia para todas as celebrações. Maybe the most effective thing I did was I was the person who nominated my colleagues for awards. E uma das coisas mais efetivas que eu fiz é que eu era um nominador. Então, eu indicava os meus colegas para premiações, para receberem prêmios. In the university, people generally have to nominate themselves, but I was the nominator. Na universidade acontece muito das pessoas indicarem a si mesma para premiações, mas eu preferia ser a pessoa que indicava os outros. And if Elvia won an award, I would always send her an email and say, well done, Elvia, well deserved. E se a Elvia, por exemplo, ganhasse algum tipo de premiação, eu mandaria um e-mail para ela dizendo assim, parabéns, Elvia, essa premiação foi merecida. I had professors who I congratulated tell me I was the only person who congratulated them for their achievement. Eu já tive professores que me disseram que eu fui o único professor que os parabenizou pela premiação. Now, one thing you can do that would really, really attract a lot of attention in Brazil is invite students to your home. Uma coisa que você poderia fazer no Brasil que atrairia muita atenção é convidar alunos para sua casa. My university used to give me money to invite students to my home. A minha universidade costumava me dar dinheiro para que eu pudesse trazer os alunos para minha casa. Because if I invite you to my home, you know that I care about you. Porque se eu te convido para minha casa, você sabe que eu importo com você. And usually the meal was just pizza, something very simple. My wife would make a salad. That's why they gave us money. We would have some soft drinks and water. But to come to my home, in my home, I can talk about Jesus Christ.
E a gente fazia algo muito simples. Geralmente o jantar era pizza, minha mulher fazia salada, era para isso que a universidade nos dava dinheiro, a gente tinha alguns refrigerantes, água, mas dentro da minha casa eu podia falar sobre Jesus. And in the USA, that's very uncommon for a professor to invite students to their home. E nos Estados Unidos é muito inusitado um professor convidar um aluno para casa dele. But in Brazil, it would be even more unusual for a professor to invite students. That E no just Brasil doesn't. seria ainda mais inusitado um professor convidar um aluno para ir na casa dele. The other thing I would invite you to do is create a professional presentation that links your area of knowledge to God. E algo que eu também recomendaria vocês a fazerem é criar uma apresentação de slides oficial para vocês usarem em apresentações, falando sobre como a sua área de pesquisa se conecta com Deus. And very early in my career, I created a talk called Evidence of God in Human Physiology. E logo no início da minha carreira, eu criei uma palestra chamada de Evidências sobre Deus dentro da fisiologia humana. And so that's probably the oldest talk I have and the one I have given most times. Essa provavelmente é a palestra mais antiga que eu tenho e a que eu mais usei também. And if there's any other physiologist, I'll be happy to share that with you. E se tiver algum outro fisiologista aqui, eu vou ter prazer de compartilhar com você. I encourage professors on the first day of class to identify as a follower of Jesus Christ. Eu recomendo aos professores que se identifiquem como cristãos já no primeiro dia de aula. Now, my classes typically were 35, 36, 37 students. As aulas que eu ministro geralmente são 35, 36 alunos. If you got 100 students, this won't work. Se você pegar uma sala de 100 alunos, isso não vai funcionar. But if you got smaller classes, you can tell, I want you to tell me about yourself so I know how to teach this class to you. What are you interested in? Where are you from? E você pode começar a aula dando espaço para os alunos se apresentarem e falarem um pouco sobre eles, e você pode dizer que você quer aprender mais sobre eles para saber como que aquela disciplina pode melhorar, pode contribuir com a vida deles. And we would go around the class and everyone would introduce themselves. Então a gente faria, né, esse momento em que cada pessoa iria falar um pouco sobre si. And when it was my turn, I would be last. I was the last person in line. E eu seria o último. I would tell them, I have 5 children. E eu sempre dizia para eles, eu tenho 5 filhos. And all of them have come or they're in this university where you attend. E todos eles passaram ou ainda estão nessa universidade que vocês estão. And I've been teaching here whatever years. E eu já tenho ensinado aqui por muitos anos. And the most important thing you need to know about me E a coisa mais importante que você deve saber sobre mim is I'm a follower of Jesus Christ, and I hope that impacts everything I do with you. é que eu sou um seguidor de Jesus Cristo e eu espero que isso impacte tudo que eu faço com você. Now, I have friends who do that in the middle of the course and a few who do it at the end of the course. Eu tenho alguns colegas que fazem isso no meio do curso, tenho outros que fazem isso no final do curso. I also have a talk I've given lots of times called How to Have More Fun in the University, but also Make Better Grades. E eu também tenho uma palestra muito interessante que é como se divertir mais na universidade, mas ter melhores notas. And I want to serve my students by helping them to do better at the university. Porque eu quero servir os meus alunos a se darem bem na universidade. And I can share that talk if you'd like to see it. Também posso compartilhar com vocês se vocês quiserem. I talk about Christianity and science. I've got 2 or 3 talks about that. Também tenho 2 ou 3 palestras sobre o cristianismo e a ciência. And in my opinion, they
science and Christianity aren't in conflict, they support each other. Na minha opinião, ciência e cristianismo não se colidem, eles apoiam um ao outro, se complementam. One of my favorite things was, mostly with graduate students, almost entirely graduate students, was traveling to professional conferences, traveling together. Uma das coisas mais legais que eu fazia era viajar com os alunos de pós-graduação para conferências. Because there's opportunities there to ask them questions about things not exactly in the classroom. Porque nessas viagens eu tinha a oportunidade de fazer perguntas a esses alunos que eu não teria na sala de aula. What do you hope to do when you graduate? O que você pretende fazer quando terminar? What do you think about marriage and family? O que você pensa sobre casamento, sobre construir uma família? What is your religious background? Qual tua religião? What do you think about religion now? E o que é que você pensa sobre religião hoje? You can ask questions when you're traveling down the highway or in the airplane or in the bus that you can't ask in the classroom. Você pode fazer perguntas quando você está no avião, no ônibus, quando você está lá no hall da hospedagem, perguntas que você não teria a oportunidade de fazer quando você está numa sala de aula. If you keep your eyes open, you will see God in your research. Se você manter os seus olhos abertos, você vai ver Deus na sua pesquisa. Early in my career, I worked with the National Aeronautics and Space Administration in Houston, Texas. Logo no início da minha carreira, eu tive a possibilidade de trabalhar na NASA, lá em Houston. I learned some very unusual physiology working at NASA. E eu aprendi muitas coisas incomuns trabalhando na NASA. Probably 25 years later, I was able to put that knowledge to very high use. E provavelmente uns 20 anos depois eu consegui usar tudo que eu aprendi na prática, realmente. We, in human physiology, I also work with industrial applications, and we discovered that people in safety harnesses could die. E também eu trabalhei com a indústria de aplicação e foi onde a gente descobriu que pessoas que usam cintos de suspensão podem morrer. But this very unusual physiology that not many physiologists know about also applies to God. E essa descoberta fisiológica que muitas pessoas ainda não sabem também se aplicam a Deus. We published a scientific refereed paper on the mechanism for death in crucifixion. A gente, inclusive, fez uma publicação científica numa revista sobre o mecanismo de morte na crucificação. It's not respiratory insufficiency, it's circulatory insufficiency. Não era uma questão de insuficiência respiratória, mas uma questão relacionada à circulação sanguínea. You need to be praying about your research. Você precisa estar orando sobre a sua pesquisa. God, open my eyes to your creation. Deus, abre os meus olhos para a sua criação. I say that Christians in the USA are overworked and underprayed. Eu costumo dizer que os cristãos nos Estados Unidos estão sobrecarregados de trabalho, mas muito pouco oração envolvida. And I encourage you that in conferences or even over Zoom or even over just the World Wide Web, find Christians in your area of research. E eu quero encorajar vocês a, em conferências ou em outros lugares, a encontrar cristãos que estão na área de pesquisa de vocês. And God put us in a body for a reason. Deus nos colocou em um corpo por um motivo. And so asking our friends good questions again about research and research, God can really teach us through that. E você pode aprender bastante perguntando boas perguntas para esses cristãos que estão na sua área.
And we need to have ears to hear. Precisamos ter ouvidos para ouvir. God has spoken to me many times, and I just have to have my ears tuned to God. Deus já falou comigo várias vezes e eu só tinha que ter ouvidos para ouvir a Deus. And true research is finding new human knowledge. As novas pesquisas estão sempre encontrando novos conhecimentos, But it's not new to God. God knew it all along. mas nunca é novo conhecimento para Deus. Ele sempre sabia isso desde o início. I have some talks on leadership from a Christian perspective. Essa aqui são algumas das palestras que ele tem. Ele tem, por exemplo, palestra em liderança cristã. Who is the greatest leader who ever lived? Quem é o maior líder que já existiu? Jesus! Yes. Jesus. He's the greatest professor. He's the greatest physician. He's the greatest leader who ever lived. The more you're like Jesus, the better leader you are. Jesus é o melhor professor, o melhor líder, o melhor médico que já existiu. E quanto mais você aprender de Jesus, quanto mais você andar com ele, melhor líder você vai ser. Talks on personal effectiveness, how to be more effective. Também tem palestras sobre como ser mais eficiente. And then in my field of science and Christianity, you may have philosophy in Christianity or humanities, one of the humanities in Christianity. But what can you do to help people see that these things are good together? E tem palestras também em ciência e cristianismo. Você talvez possa se interessar em filosofia e cristianismo, mas palestras que possam mostrar às pessoas como é que essas duas coisas podem andar juntas. I mentioned this earlier, but you can offer to help your students have more fun and make better grades because so many of them don't know how to study wisely. E eu já mencionei esse aqui para vocês antes, que é a palestra sobre como se divertir mais e ter melhores notas, porque muitos alunos não sabem como estudar de uma maneira sábia. So I've spoken several times in Japan, Nippon. Eu já tive a oportunidade de palestrar muitas vezes no Japão, em Nippon. The number one cause of death in college and university age people in Japan is suicide. E a causa número 1 de morte entre os alunos da universidade é suicídio. So I put together a talk, which I've never given, called How to Help Your Friends Be Mentally Stronger. E eu construí uma palestra que eu ainda não tive a oportunidade de dar, mas que é sobre como ajudar seus amigos a serem mentalmente fortes. And I think a talk that would be very useful is helping your students see there are no secular vocations. Everything relates to God. E uma palestra também muito interessante que poderia ajudar muitos alunos, que é: não existe uma vocação secular, né? Tudo está relacionado a Deus. Academic talks dealing with the LGBTQIA, Christians need to know that, and they don't necessarily understand it. Também tem uma palestra falando sobre como lidar com a comunidade LGBTQIA+. I'm glad to share that talk with you if you'd like to see it. Também fico feliz de compartilhar com vocês, se vocês quiserem ver. And then, of course, in my area of human physiology, wellness, a little bit different from health, wellness from the scriptures. The scriptures, the Bible talks a lot about taking care of your body and mind. Uma palestra que é muito relacionada à minha área, fisiologia, que é bem-estar das escrituras, né? A Bíblia fala muito sobre a gente procurar a nossa saúde, o nosso bem-estar, tanto do nosso corpo quanto da nossa mente. You could put together a talk for your colleagues and grad students on work-life balance. Você pode criar uma palestra para os seus alunos ou colegas sobre balanço na vida e trabalho. My university would let me work as many hours as I wanted to,
university didn't care if I neglected my family. A universidade poderia me deixar trabalhando quantas horas eu quisesse trabalhar. Eles não se importavam se eu estava negligenciando a minha família. I also have a talk on what Jesus says to teachers like you. Eu também tenho uma palestra que fala sobre o que é que Jesus fala para professores como vocês. And encouraging your grad students and colleagues for prayer, for sharing scripture together, for fellowshipping together. E também encorajar professores a orar juntos, a ler escritura juntos, a terem comunhão uns com os outros. And in Italy, I've spoken about getting publications and getting grants for your research, and maybe you have expertise in those things. E na Itália eu tive a oportunidade de palestrar sobre como ter publicações, financiamentos, e talvez seja útil para você também. You know, for you to be prepared to explain how an educated person like you follows the Christ, for some people that's just crazy. Uma palestra também para explicar como que pessoas que têm uma grande educação como você podem ser seguidores de Jesus. And then your personal testimony. How did you become a follower of Jesus Christ? E no seu testemunho pessoal, como é que você se tornou um seguidor de Cristo? My testimony talks about me being a skeptic and a scientist who also follows Jesus Christ. O meu testemunho envolve o fato de eu ser cético e cientista, né? Como que eu passei a seguir Jesus. And talks on communications. These are very popular, and good communication is very, very difficult. And yet, as professors, you have to communicate a lot. Também tem uma palestra sobre como se comunicar efetivamente, que isso é tão, tão, tão importante. Você, como professor, principalmente, precisa saber se comunicar bem. Number one thing that holds professors back is fear. And yet, in Matthew 5, which I quoted at the very beginning today, Jesus says, great is your reward in heaven if you can get someone to revile you, rebuke you. Número 1 dos motivos que leva as pessoas a darem passo para trás em sentido de evangelismo é o medo. E eu já citei aqui com vocês o texto de Mateus 5, do 10 ao 12, que fala que Jesus diz que a gente deve se alegrar e exultar se alguém nos perseguir ou se nos injuriar, porque grande é o nosso galardão no céu. And I want you to have a desire to be salt and light on your university campus. Eu quero que você tenha o desejo de ser sal e luz no seu campus. Let me encourage you. This is not an easy task. E eu quero encorajar você porque isso não é algo simples. Find another professor or 2 or 3 or 4 that you guys could get together once a week or once a month and talk about these things. Encontre outras pessoas, outros colegas, 2, 3 ou 4, que vocês possam se reunir regularmente e conversar sobre essas coisas. In Hebrews, the Holy Spirit tells us, do not forsake getting together, but get together so you can spur one another to love and good deeds. A Bíblia fala em Hebreus 10, de 24 ao 25, que a gente não deve negligenciar a congregação, o se reunir, mas ao invés disso a gente deve considerar uns aos outros para se estimular em boas obras. And Ute, would you read this Ecclesiastes 4 verses? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Here's success. We have lots of ways in the academy of defining success. Here's my idea of success in ministry. A gente vai falar agora um pouco sobre sucesso, né? A gente tem muitas maneiras de definir o que é sucesso, mas aqui eu vou falar sobre o que eu considero sucesso. My definition is, if you consistently
take the initiative to represent Jesus Christ on campus, Se você consistentemente tem a iniciativa de representar Jesus no seu campus, using the gifts and opportunities God has given you, usando os dons e talentos, oportunidades que Deus tem te dado, if you do this in the power of the Holy Spirit, se você faz isso no poder do Espírito Santo, to help us all move closer to God, a ajudar todos a se aproximar de Deus, and then leave the results to God, who's the only one who can cause results. e deixar os resultados com Deus, porque Ele é o único que pode providenciar os resultados. And remember, you have been given much, so use what God has given you. E se lembre, Deus te deu muito, então use as oportunidades que Ele te deu. In 2 Corinthians, it really talks about same thing I talked about in Luke 16. Everybody is an eternal being. And this quote is from C.S. Lewis, but I'll save it for another day because it's saying the same thing we talked about earlier. And here's a quote from he's actually Chinese by origin, but he lives in USA. He says, "Our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at things in life that don't really matter." Essa aqui é uma frase do Francis Chan, ele é chinês, mas mora nos Estados Unidos, e ele diz que o nosso maior medo não deveria ser o fracasso, mas sim ter sucesso em coisas que realmente não importam. And then here's a professor from Scotland, 1600, said this: "The love of the world or the university and the love of God are like the scales of a balance. As one goes down, the other goes up." E o próximo é de um professor lá da Escócia, de 1600, que diz que o amor pelo mundo ou pela academia e o amor por Deus são como pratos de uma balança. Quando um desce, o outro sobe. All right, let me encourage you to pray and to draw on God's power for yourself. Eu quero encorajar você a orar e confiar no poder de Deus para que você faça isso. That's it. My final word to you is, I love meeting with you. I love talking. But the question is, what will you do? Having good intentions doesn't get it. Thinking about stuff, it's important, but it doesn't get it. What will you do? And my prayer for everyone here is that in the next couple of weeks, next 2 weeks, we will intentionally do something. We'll change our office. We'll start working on some talks. We'll introduce ourselves as a believer, something along those lines. A gente chega agora ao final da nossa apresentação e eu quero terminar com essa pergunta, né? O que é que você vai fazer, né? Porque boas intenções não adiantam sozinho. Pensar sobre isso também não adianta sozinho. A gente precisa, de fato, se mover em alguma ação prática, né? Então, eu espero que vocês decidam mudar os seus gabinetes ou iniciar a construir uma palestra ou se apresentar como cristão para os seus colegas, mas eu quero realmente que vocês façam alguma coisa, né? E vocês podem também me procurar por e-mail, eu, a Jéssica, Eduardo, o Gabriel, a gente tem o e-mail do Fio, então quem quiser mandar um e-mail para ele, um WhatsApp, pode falar com a gente, que a gente passa. Ele está muito feliz de ajudar a gente de qualquer maneira que a gente precise. And thank you to Hute for translating and for Jessica for setting this up. Quem tem alguma pergunta para o Phil? Alguma ideia, alguma coisa que surgiu durante a palestra? Eu vou perguntar para ele, porque ele falou muito sobre a ideia de levar para casa, né? E quando a gente estuda a grande história, eu acho que isso é um ponto que todo mundo converge, que é muito difícil a gente fazer isso aqui no Brasil, né? Culturalmente falando. Então, eu vou perguntar para ele, de maneira prática mesmo, como é que ele faz isso, né? Se ele convida a sala inteira, se ele convida alunos específicos, e se ele tem algumas dicas sobre, assim, abrir a casa, mas ao mesmo tempo, de certa forma, colocar um limite, né? Nesse sentido. So, Phil, I have a question for you. And this question comes actually from our Grand Story study we've been doing. And every time we read the chapters that talks about
us inviting students to our home. This is very controversial here in Brazil, because we do have this culture of that's the lack of trust in people. So we always ask ourselves, like, I'm not safe inviting like people who I'm not sure who they are to my home. So I would like you to just talk a little bit more about just practical tips on how you do that. Do you invite the whole class, or do you actually invite just few students that you already have a relationship with? And how is also the like, how many times do you do this? I mean, like, do you do this once a semester, or is there, you know what I mean? Yeah. Yeah. And I think, everything's got to be adopted to the Brazilian culture. I make it a policy, and I encourage you, I am never alone, was a professor alone with students of the opposite sex. I wanted to be in a public place. It might be you don't have space to invite very many students. So maybe you would have something in the student, in a park or in an open public space might be better. And maybe you can only bring the drinks and they need to bring their own lunch, whatever that would be. But I think the offer in USA, we get professors who are way up here and students are way down here. A lot of that's common in Brazil, I think. But for me to say, I want to serve you, I think you can use this more effectively in Brazil than we can in USA, because it's a bigger change. It's a bigger shock. And if you do it in a public place, you might have a team, you might have a friend or two. Julia might invite a male colleague and do it in a local restaurant or a local park. And now she's got a male and a female. You guys can, and maybe only part of the class, the first half of the alphabet or something like that. And when I first started, 80% of my students would come to the meeting at my house. I live pretty close to campus. Near the end, the student interest really fell off. Now, my graduate students, 100% would come. And I think, it's more effective with grad students probably than with undergraduates. But if you don't teach graduate classes, let me encourage you to experiment. And as a researcher, hey, try something. If it doesn't work, don't do it again. Do something different. So I think experimenting is what you will really have to do to figure out what's the best way for me to show love to these students. And Jesus in Mark 10, verse 45 says, Sorry, Phil. even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. When you give up your time and your resources, Jessica, you are being like Jesus, because your life is made up of time, of minutes. And, to put your students, hey, I want to buy your lunch, I want to buy you a sandwich, I want to buy you soda pop or water or whatever, that's a little expensive, and you're sacrificing, you're serving. And I think some of the students will be really, this professor is crazy. We never do this. Well, we're doing crazy things. That's okay. Try it and see. Eu vou tentar traduzir tudo aí, mas mais ou menos resumido, né? Então, a primeira dica que ele falou foi a gente tentar adaptar para a nossa questão cultural, né? Então, vai ser diferente de qualquer jeito do Brasil e dos Estados Unidos. Ele também disse para nunca ficar só com alunos do sexo oposto, uma política que ele mesmo adotava. Às vezes, também tentar convidar esses alunos para um parque, um espaço aberto, algo público, organizar até um lanche, e porque, assim, ele sente que tinha aquela hierarquia, né, entre professor e aluno. O professor estava num nível mais alto, o aluno estava lá embaixo, e parece que não tinha esse contato, né.
E até por isso, aqui no Brasil, pode ser até mais efetivo a gente fazer esse tipo de ato de serviço, porque o choque é maior. Essa hierarquia no Brasil é maior, então os alunos vão ficar mais surpresos ainda quando receberem, né, esses atos de serviço dos professores. Então, vai ter um impacto maior em cada um deles. E aí, talvez convidar, ele falou que quando ele fez isso, percebeu que com os alunos da graduação o ânimo ia diminuindo, né, aos poucos, mas funcionava muito bem com os alunos da pós. Então, aí ele dá o conselho para a gente experimentar, fazer testes e ver o que funciona melhor, cada um no seu contexto, né, com os seus alunos. E aí ele lembra, né, que o Filho do Homem não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir, né? E então, quando você serve dessa forma, estando como professor, você é como Jesus, né? Você está fazendo o que Jesus fez. Então, quando você oferece, né, paga alguma coisa, compra alguma coisa e é uma forma de chamar a atenção, porque as pessoas não estão acostumadas a ver alguém se comportando assim como Jesus. Eu tenho uma pergunta, continuando essa daí. Eu penso que, se for aqui no Brasil, em alguns casos, pode ser que os alunos criem tanta intimidade que acaba atrapalhando um pouco a relação de hierarquia entre professor e aluno. Eles podem achar que, o professor é tão legal que ele vai me dar uma nota boa porque ele está sendo legal comigo. Ele vai me passar de ano, ele é meu amigo, então eu vou fazer o trabalho aqui de todo jeito, e ele vai me aprovar porque ele é meu amigo, ele é legal. Eu queria perguntar para ele como ele mantém essa relação de professor-aluno intacta, respeitosa, e também essa relação mais íntima com os alunos de mestre e de discipulado, né, que eles fazem. Eu acrescentaria só, Gabriel, quando você for traduzir, que ele já teve experiências negativas nesse sentido, né? Justamente de alunos que se aproveitaram dessa boa, dessa atitude dele. We have another related question. So we want to know a little bit more. So maybe if you can give some examples of this. Because Jessica here, for example, is afraid that when you build this intimacy or a closer relationship with the students, you might get, the students might behave with a little less respect because the hierarchy is gone. So she's worried, how can we keep this relationship, how do you keep this relationship respectful and keep the student working hard to get grades and not think that this professor is like their friend and they're going to help in many ways. And Yes. did you have any bad experiences related to this? I did not, but my students, I would explain to my students, I grade your exams anonymously. Say my classes were smaller, so and I gave essay exams because in real life people don't ask you multiple choice questions, they ask you essay questions. And so my students knew, number one, they had to come to class. If they missed more than 3 classes, they were incomplete and had to make up the classes they had missed. They also knew that they had 3 major exams, and I'm just going to add up your grade and whatever your grade you get. And I really like so-and-so. I really like Gabriel. And everybody knows I like him, but I'm grading his exams anonymously. I don't know how he did until at the very end I turn it over and see his name on the very back. So the students knew I was going to a good bit of trouble to make sure I wasn't biased. And even if you never invite students to do anything, you like some students more than others.
And I used to start my term with this, which some of you have heard already. I know you students get tired of hearing all your professors say this, but I love you. Now, Lucas is saying, wait a minute, he doesn't even know me. How he could love me? And I say, Lucas, you're right. As I get to know you, the love will probably diminish quite a bit. And in the USA, that's funny and it's a joke and everybody laughs. But the truth is, I did love my students and I wanted the best for all of them. Now, as I told Lucas, you know, some of you, it's easier to like than others. And so everybody, you know, regardless of intimacy with your professor, and I mean that in a, you know, in a right way, intimate, in a positive way. I love you. I want to serve you. Anything I can do to help you, I will. But I'm grading your test anonymously. Whatever it adds up to be, that's the grade you get. And I gave fewer A grades. I don't have data to support this, but I suspect I gave fewer A's than just about anybody in my entire faculty. I don't know that for sure, but I think I did. Ela começa dizendo que não teve nenhuma experiência ruim, né, especificamente, mas porque ele mantinha regras bem estabelecidas, né, com os alunos. Então, primeiro que ele sempre dava notas anônimas, né, então ele não sabia de quem era a prova que ele estava corrigindo até o final. Eles não podiam faltar mais de 3 aulas, tinha um número de faltas específicas que era bem rígido. Teriam que passar por todas as provas, teriam que tirar as notas necessárias. E todos os alunos estavam bem esclarecidos, né, de que iriam precisar seguir essas regras. E aí fala que é normal, às vezes, quando você é professor, ter aqueles alunos favoritos. E fala que até chegava para os alunos no início do semestre e falava, eu amo todos vocês. E aí vinha alguém e perguntava, mas você nem me conhece? E aí ele falou, realmente eu não te conheço, talvez o meu amor diminua com o tempo. E aí eles iam rir e achar engraçado, mas toda a relação deles, de professor e aluno, era bem estabelecida com regras claras. E aí ele menciona que talvez seja um dos professores que menos deu notas máximas no curso inteiro, né? Se você já sofreu algum tipo de perseguição por falar o nome de Jesus em sala de aula, em perseguição pela universidade. A universidade tentar barrar o seu discurso cristão em sala de aula e também nas suas palestras. Se já foi barrado alguma vez. So, Phil, Jessica is asking you if you ever been persecuted in university for the things you said, for the talks you've given, the speeches about Jesus. Yes? Yes, I have. Next to salvation itself, being persecuted by my university for following Jesus was the second best thing that's ever happened to me. Ser perseguido pela instituição foi a segunda melhor coisa que aconteceu com ele logo depois da salvação. Né? I knew there's lots of things you can get persecuted for in the university. Tem muitas coisas que você pode sofrer perseguição na universidade. And I thought, if I am persecuted for following Jesus, that's the best thing to be persecuted for. Então, ser perseguido por falar sobre Cristo é a melhor coisa melhor das razões que pode existir. And I really thought the university was going to fire me, throw me out. E eu achei que a universidade poderia ter me demitido, né? Because my controversy went on for 3.5 years. Que as discussões acabaram acontecendo por 3 anos e meio. And during that 3.5 years, I got promoted, got the biggest pay raise of my career. I got promoted to associate professor and was given tenure, permanent employment in my university. E foi justamente nesse período que eu tive um aumento, recebi diversos financiamentos e fui promovido a professor vitalício na minha universidade. And I didn't realize this till just a couple of years ago, maybe 3 years ago. And I earned a great
reward in heaven. Eu nem How tinha about that? percebido até algum tempo atrás. E o melhor de tudo, eu ainda ganhei uma grande recompensa no céu. And my belief is, if we believed what Jesus said in Matthew 5:10 through 12, we would be trying to get persecuted. E eu acho que se a gente realmente acreditar no que Jesus falou em Mateus, a gente estaria buscando formas de ser perseguido. And I don't know what your reward in heaven is great. I don't know what that means, but I'll take a chance. Eu não sei o que significa exatamente o seu galardão no céu, é grande, mas eu vou me arriscar e vou buscar esse galardão. But don't let fear close your mouth. Não deixe o medo fechar sua boca. God can take and will take care of you. Deus pode e vai tomar conta de você. Phil, e quando isso aconteceu com você, qual foi as medidas que você teve que tomar? Diante da universidade, teve que ir algum processo ou algo assim mais sério? So Phil, when you experienced this persecution by the university, did you take any actions, any serious actions, or like go into justice, or what did you do exactly? Well, the university, actually, I could tell the whole story, but one of my immediate supervisor was devout Roman Catholic, fell in love with a married woman. Bem, na minha universidade aconteceu alguma coisa, eu posso contar a história toda, mas o meu supervisor, que era um homem católico bem devoto, se apaixonou por uma mulher casada. So he had to choose Christianity or the woman. E aí ele teve que escolher ou o cristianismo ou a mulher. He picked the woman, Ele acabou escolhendo a mulher. which caused inside his head, I think, a lot of conflict. E eu acho que isso acabou causando muito conflito, muito desacordo na cabeça dele. And so when he ran into me, he said, well, Bishop reminds me over and over of the choice I made to leave the church, go to court to get the memo overturned so I could go back to being a Christian on campus. E então ele cerceou bastante o cristianismo. E eu tive que ir para a justiça para derrubar isso e poder falar do cristianismo novamente no campus. And God spoke to me in the middle of this. In the USA, these suits are very contentious. E Deus falou comigo no meio de toda essa briga judicial. And God spoke to me in Romans chapter 12, at the very end, verse 22, it says, if your enemy is hungry, give him something to eat. E Deus falou comigo, eu lembrei desse texto em Romanos 12, que fala, se o seu inimigo estiver com fome, dê a ele algo de comer. If he's thirsty, give him something to drink. Se ele tiver sede, dê a ele algo de beber. For in doing these things, you heap burning coals on his head. E fazendo essas coisas, você vai juntar brasas quentes na cabeça dessa pessoa. And this is really a quotation for Proverbs, and Proverbs says, and the Lord will reward you. Na verdade, Romanos está citando Provérbios, e em Provérbios ainda adiciona, o Senhor vai te recompensar por isso. And the idea of heaping burning coals on their head was really appealing to me. E essa ideia de juntar brasas quentes na cabeça dessa pessoa era muito... me atraía bastante. But I learned so much in this trial. Mas eu aprendi tanto nesse julgamento. And God blessed me so much in my entire career, I would do it over again without thinking.
Mas Deus me abençoou tanto na minha carreira inteira que eu faria tudo de novo, sem nem pensar. And we haven't even gotten to the great reward in heaven yet. E a gente nem chegou no galardão no céu ainda. But professors want to avoid trouble. I want you to get in trouble. A maioria dos professores às vezes quer evitar problemas, eu quero é mais problemas. This kind of problems, ok, eu feel. Fio, só quero agradecer a você, foi muito bom. É sempre bom te ouvir. E quando a gente tiver com as palestras prontas, vamos te mostrar. Vamos mostrar os resultados. And Phil, we want to thank you. You're really grateful. It's always a great thing to hear you. And when we prepare our speeches or talks, we will show you. We'll run them by Western Alliance. Well, anything I can do to be of help, you have my pledge. Thank you so much. Ruth, can you pray? Sure. Okay. So dear Lord, thank you so much for this opportunity. Thank you so much for everything that we've learned. I pray that you give us the strength and the wisdom to put into practice. And I pray for open doors. I pray that you give us opportunity to impact other people's lives eternally. And that you give us wisdom to put together these presentations. And that you always give us what we need to say at the right time. We thank you again for Phil's life and ministry, and we pray that you keep blessing him and opening other doors to him to impact other people's lives too. And this is what we pray in Jesus' precious name. Amen.